que nós sejamos despertados para o que Deus espera de nós, nós precisamos ter fé e precisamos compreendê-la. E é isso que nós vamos falar. A fé, queridos, ela é a base. Ela é base de tudo na vida cristã. Para nascermos de novo, é necessário ter fé na palavra de Deus. Amém? Acreditar que existe um Deus e que Ele é o Criador de todas as coisas. É necessário ter fé. É necessário ter fé em Jesus, nos dons espirituais, no plano de salvação. É necessário a fé para que a gente possa acreditar que há um plano de salvação para toda a humanidade. A fé também é acreditar nas coisas que esperamos. A fé, queridos, ela é a essência. Ela é a essência da nossa vida. Todos nós, sem exceção, nascemos com fé. Não existe um só ser humano na face da terra que não tenha fé. E aí você pode dizer assim, mas o ateu não tem fé. Tem sim, ele tem fé que Deus não existe. Todos temos fé. E a grande questão é para onde direcioná-la e como aumentar a nossa fé. E aí, queridos, muitas pessoas, elas pensam o seguinte: eu tenho que ter fé primeiro para ler a Bíblia. Mas nós já vimos aqui que todos nós já nascemos com fé. Agora, o que nós aprendemos é que nós precisamos ler a Bíblia, independente da quantidade de fé que nós temos, independente da direção para onde está indo a nossa fé, nós precisamos ler. Porque ao ler a Bíblia, olha o que a palavra fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé aumenta. Mais a nossa fé é direcionada para onde ela deve ir. Para o Senhor, amém? Então, queridos, a fé é uma convicção. É uma convicção de fatos que nós aprendemos através das Escrituras. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus 11:1. E, queridos, nós precisamos sempre, todas as vezes, abrir a nossa Bíblia. E nós precisamos ler a palavra. E quando nós estamos aqui ministrando, nós precisamos que vocês leiam, para que vocês verifiquem que o que nós estamos falando está aqui na palavra. Que nós não estamos falando apenas do nosso achismo, mas que nós estamos falando aquilo que Deus disse para nós. Amém? Todos abriram lá em Hebreus 11:1? Então, o que está escrito? É uma passagem que eu creio que a maioria de nós temos memorizado. E se você não memorizou ainda, por favor, memorize. Você que está em casa, seja bem-vindo, estar conosco aqui. E memorize essa passagem, Hebreus 11:1. E diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Queridos, eu sempre li essa passagem, sempre tive ela no meu coração. Mas meditando sobre essa mensagem de hoje, o Senhor começou a piscar para mim, como se tivesse uma luz vermelha ali piscando forte, a palavra fatos. Ficava assim, fatos. Então a palavra-chave para o nosso entendimento em relação à fé é a palavra fatos. E assim, antes de entendermos o que é fé, nós precisamos entender o que é fato. Você já parou para pensar sobre isso? Eu creio que todo mundo aqui já ouviu esse versículo, amém? Todos já, não já?
Tem alguém que ainda não tinha escutado esse versículo aqui? Se tiver, não tem problema não, você ouviu hoje. Agora, você já parou para pensar o que é o fato? O que a Bíblia está se referindo a essa palavra fato? Então, eu gostaria que você compartilhasse com alguém do seu lado. O que você entende por essa palavra fato? Quando o Senhor diz que nós precisamos, né? A fé é a certeza das coisas que estão por vir, é a convicção de fatos. De fatos. Que fatos são esses? Compartilhe aí, por favor. Fatos que não se veem. Quais são esses fatos? Amém? Fato, querido, é uma verdade absoluta. É uma verdade real, inequívoca, incontestável. É uma verdade declarada. Isso é fato. Então, nós vamos aprender um pouco com as próprias Escrituras sobre o que é um fato. A Bíblia é um livro de relatos de fato. E nela nós vemos o fato da criação. Nós vimos lá, no princípio Deus criou os céus e a terra. Está em Gênesis 1, isso é um fato. Lá nós temos escrito que Deus feriu o Egito com as pragas para a saída do povo hebreu. Isto é um fato, está no livro de Êxodo. Nós temos lá que Deus abriu o mar vermelho e que o povo passou por ele a seco. E que o exército de Faraó morreu porque a água veio sobre eles. Isso é um fato. Isso está lá em Êxodo. Nós vemos lá que as muralhas de Jericó caíram. E, queridos, nós temos as ruínas comprovando isso. As muralhas não caíram para dentro como seria o normal, alguém empurrando. Elas caíram para fora. Isso é um fato. Nós temos que Jesus nasceu de uma virgem. Isso é um fato. Que ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Isto é um fato. Todas essas inúmeras e outras coisas que a Bíblia nos fala, né, são fatos verdadeiros. Quando nós temos a convicção dessas verdades dentro do nosso coração, e quando nós lançamos as crenças nessas verdades, isto então tem um nome que nós chamamos de fé. Então, fé é acreditar em Deus, sabendo que Ele não mentiu, que Ele não mente, pois está escrito lá em Números 23:19. Abre lá para a gente ver o que está escrito em Números 23:19. O que fala sobre o Senhor ali? Queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, é como se os meus olhos fossem abertos para uma série de coisas, para podermos entender realmente sobre a nossa fé, sobre aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E eu espero que eu consiga, em nome de Jesus, compartilhar com vocês isso. Então, em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Gente, olha que profundo. Olha que profundo. Ou falaria e não a confirmaria? Esse é o nosso Deus. Ora, a fé é a convicção de fatos. Dizer que tem fé em algo que não é fato, então não quer dizer que é fé, mas sim uma crendice, uma superstição. A fé, queridos, é a convicção de fatos. Não é um tiro no escuro.
Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Não é algo sem fundamento. A fé não é algo sem fundamento. Fala com seu colega do lado. Queridos, a fé, ela não é burra. E sim, ela é inteligente. Ela age com base em fatos. Ela não é um ato cego, sentimental. Não, não é. A fé da qual Deus nos fala é baseada no conhecimento da palavra dele. Conhecimento de Deus, da sua vontade, fundamentada por fatos que estão na sua palavra. Eu gosto muito da pastora Valnice Milhomes. E há muito tempo eu a sigo. Eu gosto também muito, leio os livros dela e gosto muito do Kennedy Reagan. Quem está fazendo carisma vai ler muitos livros dele. E eu lia os livros dele muito tempo antes de ter o carisma na Lagoinha. Quando eu descobri, eu comecei a comer os livros do Kennedy Reagan. E eles falam claramente sobre isso. Sobre você orar em cima da palavra. A pastora Ângela Valadão também segue o mesmo ensinamento. A pastora Esinete de intercessão, é o mesmo ensinamento. Nós devemos orar em cima da palavra, porque a palavra de Deus, ela é um fato. Quando nós oramos com certeza, não com dúvida no coração. Nós oramos em cima de uma palavra de um Deus que não mente. Nós acabamos de ver isso aqui. Aquilo que Ele nos promete, Ele vai cumprir. E aí, queridos, é muito importante que nós sejamos todos despertados para uma fé genuína. E que nós precisamos alimentá-la diariamente através da palavra do Senhor. Muitos de nós não alimentamos através da palavra. Muitos de nós que já somos crentes antigos, 20, 30, 40 anos, nós não alimentamos a fé, nós nos acomodamos. Nós ficamos na nossa zona de conforto, somos crentes, somos salvos, aleluia, ponto final. E deixamos de receber as bênçãos que Deus e as promessas que Deus tem para nós. E Deus quer despertar os seus filhos. Deus quer nos despertar para uma fé genuína, para que Ele possa realizar através de nós, apesar de nós, obras maiores que o Senhor fez aqui na terra. Mas quais são essas obras maiores? Jesus ressuscitou morto? Não, queridos, é em quantidade. Jesus pôde alcançar um número de pessoas, nós podemos alcançar multidões. Hoje nós estamos aqui pregando a palavra, mas quantas pessoas podem nos ouvir, não somente aqui no Brasil, mas fora? Olha o alcance que nós temos hoje. Obras maiores. Mas para isso nós precisamos ter uma fé genuína no Senhor. Deus quer despertar a sua igreja para este momento. Deus quer despertar os seus filhos para este momento. Pastor Kennedy ministrou aí na última mensagem: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus quer abrir a nossa mente. Deus quer trazer luz para nós. Deus não quer ver homens e mulheres que são seus filhos, filhos do rei, príncipes e princesas de cabeça baixa, tristes, acovardados, porque não conhece a palavra com profundidade. Mas o Senhor separou este mês para que nós fôssemos despertados, para que os filhos foram despertados e para que nós possamos crescer na palavra. É muito importante, queridos, que estejamos inseridos em um GC, porque em um GC nós vamos ter comunhão, em um GC nós vamos ler a palavra, em um GC nós vamos compartilhar, nós vamos evangelizar, nós vamos discipular, nós vamos ser discipulados, nós vamos ser cobrados e nós vamos fazer a obra do Senhor. Queridos, essa moça que eu compartilhei para vocês, como que ela foi parar lá nesse acampamento? Ela é nova na fé.
ela participa de um GC. Ela é uma ovelhinha da pastora Mari. E ela participa do GC dela. E aí a pastora Mari convidou ela para ir para esse encontro, para esse acampamento. E ela nem sabia como era. Mas ela está indo firme na célula. Ela tem levado dinâmicas. Nem batizada ela é ainda. E já está servindo e ajudando. Ela nem é batizada ainda, mas está lá nos Gerações, ajudando e apoiando as crianças. E por isso ela estava no lugar certo, no momento certo, aonde ela recebeu o milagre de Deus. Porque ela fazia parte de uma família, ela faz parte dessa família. Mesmo que ela não esteja aqui, ela não veio aqui ainda, mas ela já está fazendo parte dessa família, porque ela está em um GC. Ela está sendo cuidada, está sendo discipulada, está sendo acompanhada. E no testemunho dela, ela disse: olha, não foi só meu pé que Jesus curou aqui, não. Ele curou a minha alma, curou o meu espírito. É isso que Jesus faz. Através da célula, você é um agente transformador de vidas. Você está ali para ajudar outras pessoas, para orar, para interceder. Queridos, a fé que levou Daniel a orar, gente, isso é tremendo. Daniel orou, em um momento ele orou pela libertação do povo da Babilônia. E sabe por que Daniel orou? Porque ele estava lendo a palavra. Daniel leu lá em Jeremias. Em Jeremias havia uma profecia que eles seriam presos por um povo, pela Babilônia. Mas que depois de 70 anos, eles seriam libertos. Havia uma profecia. E eu quero que você leia lá comigo. Daniel 9, 2, 3. Daniel não simplesmente começou a orar. A oração dele estava fundamentada na palavra de Deus escrita em Jeremias. E as nossas orações, elas têm que estar fundamentadas na palavra de Deus. Abre lá. Daniel 9. Amém? Está escrito assim: no primeiro ano do seu reinado de Dário, do rei Dário, rei dos caldeus, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Queridos, está na hora da igreja despertar e voltar para o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Sabe, o mundo tem nos ensinado que nós devemos, ora em pé, ora sentado, ora deitado. Deus vai ouvir. O que tem? Deus é amor, é paz e amor. Sim, Deus nos ama, mas nós precisamos ter reverência. E sabe o que está acontecendo conosco? Não estamos tendo mais reverência. E aí, nós nos perdemos. Mas o Senhor quer despertar os filhos, para que os filhos voltem a ter reverência e entender que Ele é o Rei dos Reis. Ele é um Pai, Ele é soberano. Como várias vezes o pastor Kennedy disse aqui, não sei se o pastor Daniel também disse, não é uma democracia. O reinado, o governo do nosso Deus, o Todo-Poderoso, não é democracia, é reinado. É Ele que manda e cabe a nós obedecermos.
Ninguém chega diante de um rei de qualquer jeito. E nós devemos aprender novamente como nos chegarmos diante do rei. Nós devemos aprender que a palavra dele é a verdade. Devemos ter temor a esta palavra, porque ela se cumpre. Tudo que está escrito aqui já cumpriu, e o que não cumpriu está se cumprindo. E vai se cumprir. Daniel conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha compromisso com o Senhor. Ele tinha temor com o Senhor. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Queridos, ao invés de murmurar, de reclamar, de ficar falando do seu problema, comece a colocar diante do Senhor. E fale com Ele, abre o seu coração para Ele. Jeremias 29:10, abre lá. Para você confirmar o que Daniel leu. O que Jeremias disse, o Senhor disse através dele, é um fato. E Daniel orou em cima de um fato. Amém? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa eu só abrir uma passagem aqui. Abre lá, gente, uma passagem que todos nós também conhecemos. 2 Crônicas 7:14. Aliás, vamos ler o 13. Isso aqui é um fato. É a palavra de Deus. É um fato. Para que nós possamos orar. Segunda Crônicas 7:13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste para este o meu povo. Queridos, o que Deus está falando conosco aqui? Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje. Seja você aqui, seja você em casa, eu não sei. Mas o Senhor está chamando os filhos para despertá-los. E o Senhor está dizendo aqui, olha, se você estiver vivendo uma calamidade na sua vida, seja na sua vida emocional, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na sua vida financeira, seja na escola, seja onde for, aonde você estiver enfrentando uma calamidade, olha o que ele fala no 14. Se o meu povo, quem é povo de Deus? Quem aqui é povo de Deus? Então essa palavra é para você. É para você que está aqui, é para você que está aí em casa. Quem é filho? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é um fato. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa e nós temos nos esquecido disso. Nós temos nos esquecido de nos derramar diante do Pai, como filhos amados, e clamar o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da situação que eu estou enfrentando. Senhor, tem misericórdia. Ele disse: se o meu povo, que me se chama pelo meu nome, se humilhar. A nossa geração parece que não sabe o que é se humilhar.
Eu já vi gente dizendo assim: eu sou cabeça, eu não sou rabo. Que engano. Que engano. Diante do Pai, nós somos filhos amados. Ele nos ama e quer o melhor para nós. Mas também diante do Pai, nós somos servos. E nada que possamos fazer para Ele tem valor algum. Mas mesmo assim, Ele nos ama com um amor tão grande, tão grande, tão grande, que Ele foi capaz de dar o seu Filho por nós. Ele ama você. Ele ama cada um de nós. E por isso Ele quer nos despertar. Para que você creia nele. Para que você exercite a sua fé. Para que você compartilhe a sua fé com outros. Sabe como é que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus? É quando você começar a compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Porque você está exercitando a fé. Cada situação que é colocada diante de nós é para que nós possamos exercitar a nossa fé e declarar lá fora o que o nosso Deus faz na nossa vida. Como é que o povo hebreu foi conhecido quando eles chegaram em Canaã? Quando eles estavam saindo, quando eles saíram do Egito e foram passando pela terra, pelo deserto. Todos os povos tinham ouvido falar deles, das maravilhas que Deus havia feito na vida deles, como Deus havia libertado eles. Quantas vezes você já compartilhou as bênçãos que Deus tem feito na sua vida? Queridos, esses dias eu estava compartilhando algo que parece simples, mas eu vibro com isso, meu coração, sabe, eu explodo cada dia que acontece isso comigo, e isso é diário. Não é um dia só, não. Por exemplo, semana passada eu fui no centro da cidade todos os dias quase. E às vezes eu fui mais de uma vez. E querida, a nossa cidade hoje já você não acha lugar para estacionar carro, né? É um desafio. Mas eu já saio de casa assim: Espírito Santo, me orienta. Me orienta onde que eu posso parar o meu carro. Aonde que nós podemos parar, e eu quero parar o mais próximo do lugar que eu vou. E eu não quero pagar estacionamento. Queridos, todas as vezes, a mamãe é testemunha, porque ela está sempre comigo. Às vezes eu estou chegando, eu entro num lugar que eu não vou entrar, Deus me conduz para ir para esse lugar. Quando eu chego, tem um carro com a luzinha vermelha, o cara dando ré. Eu paro atrás, o cara está saindo para eu entrar. São várias vezes assim. E eu não fico rodando, não. Eu só peço que Ele me conduza. Isso é o poder de Deus. Isso é milagre de Deus. O milagre de Deus na nossa vida é diário. É constante. É a todo momento. Queridos, é muito importante que possamos entender isso. A inteligência da fé, ela não se guia pelas circunstâncias, mas pelos fatos da palavra de Deus. Pelas promessas que o Senhor tem para nós. A fé, queridos, não é uma convicção. Ela não é fantasias ou desejos pessoais. Ah, eu quero ter um carro X agora. Eu quero, porque eu quero aquele carro, porque eu quero aquele carro. Não é assim. Deus pode até te dar, mas não é dessa forma. Para que você quer o carro? Qual é o objetivo? Eu quero um navio. Eu quero uma lancha aqui. Para que eu quero uma lancha aqui? Para que eu quero um navio aqui? Mas tem irmãos que precisam de barcos, que precisam de navios, porque eles levam Bíblias, eles evangelizam em lugares distantes. Há um objetivo, há um porquê. Quando oramos com fé, nós oramos baseados nos fatos e precisamos orar em cima dos fatos da palavra de Deus. E é preciso, querido, que esteja alinhado a nossa mente, que são os nossos pensamentos. A Joyce Maia, a pastora Joyce Maia,
ela tem um livro que eu recomendo a todos vocês. Se vocês não quiserem adquirir, né, ele tem no YouTube também. Está gravado lá. Campo de batalha da mente. A nossa luta é aqui na mente. Às vezes o Senhor nos dá a palavra, mas o inimigo, ele joga setas malignas na sua mente para que você não acredite, não creia naquilo que o Senhor já prometeu. Sabe por que os homens não entraram na terra de Canaã? Sabe por que eles tiveram que ficar rodando 40 anos até morrer todo mundo? E morrer toda aquela geração? Porque Deus deu uma palavra. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, levanta 12 espias para ver a terra que eu vou dar a vocês. A palavra de Deus, eu vou dar essa terra. Deus já havia prometido. Mas eles voltaram, sabe como? Não acreditando. Eles voltaram e falaram: não, lá são gigantes, os homens são todos armados, eles vão nos vencer, nós não vamos conseguir conquistar essa terra. É assim que o inimigo vence, julgando setas malignas na sua mente, para que você não creia, para que você duvide das promessas do Senhor. Então nós precisamos alinhar nossa mente, nós precisamos alinhar as nossas emoções, e nós precisamos ter atitude, nós precisamos dar o passo de fé. Quando Daniel ajoelhou e foi orar, ele deu um passo de fé. Nós precisamos dar passos de fé. Lá em Tiago 1,6, abre lá para a gente ler. Tiago 1,6. Nós vamos ler o 6 e o 7. Oi? Ah, gente, desculpa, eu falei Abraão é Moisés. É Moisés mesmo, viu, gente? Moisés que falou lá. Ainda bem que eu tenho aqui, ó, aqueles que me ajudam. Moisés. Moisés que estava levando o povo no deserto. Não tem nada a ver com Abraão. Falha da cachola aqui, ó. Vamos lá. Então, Tiago 1, do 6 ao 7 diz assim. Vocês acharam? Diz assim: Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Queridos, isso é um fato. Isso é um fato. Se você ora sem fé, você já está decretado a não receber a promessa de Deus na sua vida. Nós não podemos duvidar da palavra. Nós não podemos duvidar da promessa. Nós temos que crer na promessa. Como igreja, queridos, nós temos sido despertados para voarmos como águia, acima das circunstâncias. Independente do quanto você falou do amor de Cristo para a sua família, para os seus amigos, para colegas, independente, e nada ainda aconteceu, eu quero que você creia nas promessas do Senhor e os veja. Eu quero que você comece a ver a sua família junto com você no seu GC, aqui na igreja. Se eles são de outros estados, veja-os frequentando outra igreja. Vejam eles convertidos aos pés do Senhor. Comece a trazer à existência o que não existe, baseado em fatos. Nós temos uma promessa do Senhor para conquistarmos a nossa cidade, para conquistarmos as regiões até os confins da terra. E a promessa do Senhor está lá no Salmo 2:8. Eu quero que você abra lá para nós, por favor. Eu quero que você abra em Salmo 2:8. Olha a promessa de Deus para nós, para esta igreja específica.
Na realidade é para todas as igrejas, mas eu quero colocar para nós aqui, para você que está me ouvindo aí também. Olha o que o Senhor fala: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Vamos começar a orar pela nossa cidade. Queridos, quanto mais cristãos nós tivermos na nossa cidade, mais paz nós teremos. Teremos pessoas capacitadas em todas as áreas. Teremos profissionais justos. Teremos empresários justos, que vão pagar o que é honesto aos seus funcionários. Teremos funcionários que trabalham honestamente, que não enrolam. Teremos filhos, aonde eles poderão estudar nas escolas, e nós não teremos medo de saber quais serão os colegas deles, como que eles estão sendo influenciados, porque a nossa cidade será uma cidade de cristãos. Nós podemos sonhar com isso. Existem cidades assim aqui no Brasil. Existem cidades aonde a maioria já está em um GC. Quase 90% da cidade está em GCs. Se isso está acontecendo lá, por que não pode acontecer conosco? Nós precisamos nos mover. Se cada um de nós orar por uma pessoa e discipular uma pessoa, imagine, no final do ano, quantas pessoas estarão aqui na igreja? Porque você discipulou um, esse um vai discipular outro, e vai ganhar outro. Imagina como é que isso vai espalhar pela nossa cidade. Deus quer despertar a igreja. Deus quer despertar você. O Senhor Jesus só pode continuar a obra através de nós. Ele fala através de nós. Os milagres acontecem através de nós. Olha o que está escrito lá em Romanos 10:14. Abre lá, Romanos 10:14. O Senhor não pode fazer nada mais se não for através de nós. Em alguns lugares, porque não tem tantos cristãos, como nos países onde é proibido pregar a palavra, nós temos relatos de vários muçulmanos se convertendo, porque Jesus apareceu para eles em sonhos. Mas aqui, nós podemos fazer. Nós podemos abrir o nosso coração. Nós podemos compartilhar com quem está do nosso lado das experiências e das mudanças de Deus na nossa vida. Romanos 10:14 diz: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos responsáveis. Cada pessoa que se aproxima de você e que você não fala do amor de Deus para ele, você é responsável. Queridos, quando eu pego um aplicativo e que a pessoa não é cristã, que eu verifico que não é, se é, nós vamos falando, né? Mas se não é, eu dou um jeitinho de entrar com a palavra. A mamãe também é assim. A mamãe, ela é desse jeito. Onde ela vai, ela está falando. E nós temos que pedir a Deus isso, intrepidez, coragem. Muitas vezes nós ficamos tímidos e não falamos o que é importante. Falamos tanta bobagem, compartilhamos tanta besteira, mas não falamos o essencial. Essas pessoas estão indo para o inferno porque a nossa boca está fechada. E o Senhor está dizendo para nós: desperta, filhos. Desperta. Desperta.
Queridos, há muitos cristãos dentro das igrejas que estão dormindo. Muitas vezes Deus quer usá-los, mas eles não se despertam. Ficam como um crente morto, de braços cruzados, sem dar fruto nenhum. Querido, se você está aqui, qualquer um de nós que estamos aqui, é porque um dia um servo ou uma serva falou do amor de Jesus para você. Alguém pagou o preço por você. Alguém pregou para você. É por isso que você e eu estamos aqui. É muito difícil, queridos. Tem acontecido nessa igreja. Mas é difícil vir pessoas que ninguém pregou para elas. Eu conheci um rapaz no último domingo, que eu ministrei domingo de manhã. Ele chegou até mim. Tem 5 encontros, 5 cultos que ele está vindo. Ele já tinha feito, quando nós fizemos o apelo, a pessoa, eu não sei em qual culto, mas ele aceitou Jesus, foi lá, anotaram o nome dele. Mas ele veio até mim porque alguém disse que iria ligar para ele, que ia fazer o contato com ele, e ninguém fez. Nós estamos falhando nisso também. Se você tem disponibilidade, você está convidado a nos ajudar aqui, porque nós não estamos tendo ninguém que possa ligar para eles. E ele chegou para mim e eu perguntei: como você veio parar aqui? Alguém pregou para você? Como foi que você veio? Ele falou assim: eu comecei a buscar a Deus em casa. E eu comecei a falar com Deus que eu queria mais dele. E de repente ele passou aqui na porta e estava tendo um culto e ele entrou. E como ele, tem uma moça que eu acompanho, que foi a mesma coisa. Tem uma outra que eu estou acompanhando também, ela veio de São Paulo. E ela já tinha um tempo que estava aqui em Pará de Minas. E de repente o coração dela começou a queimar. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Deus, o que eu faço? Aonde eu vou? O que eu vou fazer? E de repente, do nada, ela vai parar na nossa casa. Alguém convida ela para ir na nossa casa. E quando ela chega na nossa casa, e ela sabia que era na casa do pastor Kennedy, ela falou: isso é um sinal de Deus, aonde eu devo ir? E no domingo seguinte ela estava aqui na igreja. Eu nem reconheci ela porque tinha outras pessoas. E ela veio me contar: essas pessoas estão vindo porque não está tendo ninguém para pregar para elas. Elas estão aí. Quantas pessoas a mais como eles estão espalhados perto de vocês, querendo Deus, e nós não estamos falando com eles, porque nós estamos calados e olhando só para nós. Queridos, esqueça dos seus problemas. Não fique só olhando para os seus problemas, mas olhe para aquele que está lá fora, querendo a salvação. Porque enquanto você estiver cuidando dele, você pode ter certeza, Deus vai cuidar dos seus problemas. Ele falou isso. Ele fez isso com Jó. Enquanto Jó orava, Deus abençoou a vida dele. Deus trouxe cura. Deus trouxe uma nova família. Deus supriu de todas as necessidades. Buscai, queridos, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos trocado isso. Nós temos buscado as coisas do mundo e deixado as coisas de Deus de lado. E muitas vezes nós estamos nos sufocando. Nós estamos ficando angustiados, agoniados, porque a paz que nós tínhamos, nós não estamos tendo mais, porque nós não estamos buscando o reino de Deus. Ore em casa, ore com a sua família, ore com a sua esposa, ore com seus filhos, clame ao Senhor. E fale com o Senhor: Senhor, coloque alguém no meu caminho para que eu possa ganhar e eu possa discipular. Me ajude, me dá coragem. Tire todo o medo, toda a covardia.
nós precisamos falar das boas novas. Nós precisamos pregar o arrependimento. A palavra de Deus diz que o primeiro e maior mandamento de todos é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. E o segundo mandamento é amar o seu próximo como a você. Portanto, se Jesus não desiste, vamos seguir o exemplo dele. Não vamos desistir do nosso próximo. Queridos, existem vários versículos, várias passagens dizendo que nós devemos pregar o evangelho, como Marcos 1:17, venha comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 10:7, pregai que está próximo o reino dos céus. Mateus 28:18-20, a grande comissão, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. Marcos 16:15-18, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Romanos 10:15, nós 14:15, nós já falamos a respeito. Quem vai ouvir se não tiver quem pregue? Queridos, recebam as promessas de Deus. Nós vamos receber quando nós cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos sonhado com os GCs e eu conto com vocês para que vocês sonhem também. Pede-me, te darei as nações por herança e as extremidades da terra. Finalizando, Marcos 11:22-24 diz: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberdes e será assim convosco. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor, queridos.